Boa noite, gente. Vou esperar o pessoal começar a entrar um pouquinho para a gente poder começar, né? 23 de abril, 20 horas, o dia que o Senhor escolheu para a gente começar essa série. Um dia não programado, né? Caiu no meio do carnaval, um carnaval inusitado depois da pandemia. E a gente tá aqui junto, né, para poder contar um pouquinho, né, as nossas experiências, né, e um pouquinho que a gente tem vivido com o Senhor, né. Hoje, eu pessoalmente, está sendo um grande desafio hoje, né. A gente tem passado alguns dias aí um pouco doente, meu marido estava bastante doente. Hoje, pela glória de Deus, ele está melhor, né? Mais uma vez, o Espírito Santo, fiel como ele é, trouxe uma direção, né? E fez com que as coisas tomassem um rumo da vontade dele. Então, assim, antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa a vocês se vocês escutarem ele tossindo, porque eu falei isso na primeira live, né? Tem 15 dias, ele já estava doente há um tempo, a gente já tinha ido até em vários médicos e ainda não tinha surtido efeito o tratamento. Nessa semana, agora, na terça-feira, o Espírito Santo me falou para ele ir no médico especialista, porque senão ele iria para o hospital. E foi exatamente isso, ele foi para o médico e o médico falou que o pulmão dele já estava todo comprometido, né? E o outro já estava fazendo, segundo a expressão técnica, sibilando, ou seja, também já estava, né? Então a gente entendeu que essa bronquite que ele tem já evoluiu para uma pneumonia. E nós voltamos de lá com bastante remédio, né? Bastante coisa para tomar em casa. Ele tem sofrido bastante, a gente não tem dormido bem, tem ficado aqui bem complicado. Mas, com uma boa mão, o Senhor sempre está com aqueles que confiam nele. Hoje nós estamos aqui, como a gente combinou, pela graça de Deus, para a gente poder começar esse episódio, né? Então hoje, mais uma vez, desculpa se vocês escutarem um pouquinho de tosse. Às vezes não é bem um pouquinho, mas a gente está junto aqui, porque eu entendo que a gente tem um propósito junto como casal, a gente tem um propósito que o Senhor nos concedeu e não tem como a gente ficar separado, ficar sozinho, né? Ele sozinho. Então a gente decidiu estar junto aqui para a gente fazer esse episódio. Então vamos lá. Como eu falei na live passada, nós estamos falando do mundo espiritual. Então, antes de todas as coisas, nós vamos orar, pedir para o Senhor nos guardar, né? Isso que eu estou contando para vocês é para dizer quanto o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso, ele é fiel, ele nos dá direção, ele nos alerta das coisas, sabe? Ele nos exorta, nos ensina. Ele nos consola, ele é tremendo. E pela graça mesmo que nós estamos vivendo certas coisas, né? Então nós precisamos do Senhor também aqui, nesse momento. Hoje é um dia que muitos estão comemorando, né? Um dia de um santo guerreiro. E eu também glorifico ao Senhor, sabe? O Senhor, na palavra, uma das faces do Senhor é ser o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos é aquele que não perde nenhuma batalha. E glória a Deus por isso, porque pela forma com que Ele batalha por nós, nós temos vitória e nós temos livramento, como nós estamos tendo aqui, né? E eu quero glorificar o Senhor. E quero te chamar para a gente orar junto, né? Te convidar a você que está agora aqui, né? Que eu não sei quantas pessoas estão, nem quem está, porque eu não estou vendo o celular. Mas você também que em algum momento vai escutar esse vídeo, vai
participar com a gente desse episódio, mesmo que não seja agora, né, nesse exato momento, mas no tempo de Deus você vai poder escutar. E é muito importante que você tenha também essa cobertura do Senhor, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, te adorar, porque nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos, sem ti nada somos. Queremos te pedir, Senhor, que tu esteja aqui conosco. Tu és o nosso convidado de honra. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós cremos na tua fidelidade, nós cremos no teu poder. Nós sabemos, Senhor, que tu pode todas as coisas e que, como eu falei, tu és o Senhor dos exércitos. Então, Senhor, peleja por nós, peleja pelas nossas vidas, peleja pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Envia teus anjos guerreiros para nos guardar. Nos guarda, Senhor, debaixo das tuas asas. Que o teu sangue esteja sobre nós, guardando tudo que nós temos e tudo que nós somos, guardando a nossa família. Que essa noite seja uma noite de um encontro sobrenatural, sabe? Não com a Adriana, porque eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho poder nenhum, mas pelo Senhor que está em mim, pelo Senhor que está conduzindo a minha vida, conduzindo a minha família, conduzindo o meu marido, conduzindo esse episódio, conduzindo esse projeto, porque foi uma coisa que o Senhor me pediu. Então, que o Senhor esteja à frente, Senhor, que tu vá guardando não só as nossas vidas, como a nossa mente. Leva a nossa mente cativa, Senhor. Leva os nossos ouvidos, sabe, para que a gente possa escutar a palavra e que a gente possa entender. Toca no nosso coração, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Muito obrigada por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, o episódio de hoje é o episódio que eu coloquei como o olho que tudo vê. Eu ia até colocar um outro título, né? Um título mais, vamos botar, religioso. Mas eu achei interessante a gente começar nessa linha e começar a entender o que é o olho que tudo vê. E aí eu fui pesquisar sobre o olho que tudo vê. Porque eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, existem até algumas imagens, né, daquele olho azul que algumas pessoas usam dizendo que é para tirar mal olhado, né? O povo fala sobre isso. Mas o olho que tudo vê, se você procurar isso na internet, no Google, né, em todos os artigos, ele fala do olho da providência. O olho da providência, ele é aquela imagem que vocês já devem ter visto, que é um olho que às vezes é cercado por vários raios de luz, né, que parece como se ele estivesse em glória, e ele está ou em cima, né, ou dentro de um triângulo ou de uma pirâmide. E essa imagem é usada, inclusive, na representação visual da maçonaria. E eu fui pesquisar e falando que é para que os maçons nunca esquecessem de que há um Deus que tudo vê. E aí, o porquê isso tudo, né? O que o olho representa? O olho representa sinal de vigilância sobre a humanidade. O triângulo representa a Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito. E os raios de luz, brilho de Deus na representação cristã. E aí, depois ele vem falando que normalmente esse olho da providência está atrelado a um Deus que é um ser supremo. E isso é em várias religiões. Religiões que acreditam num só Deus, religiões que acreditam em mais de um Deus, religiões que acreditam num Deus superior e em outros deuses, né, em paralelo, né? Então, essa representatividade ela existe em várias religiões. Mas aí, nós vamos falar do Deus de Israel, no Deus da palavra, né? No Deus da Bíblia, no Deus que tem como atributo, inclusive esse Deus supremo, ele tem como atributo, segundo os teólogos, 3 atributos que só Deus pode ter.
Onisciência, onipotência e onipresença. Onisciência, ele conhece tudo. Ele tem todo o conhecimento. Onipotência, ele tem poder ilimitado. Não há nada que ele não possa. E onipresença, ele está presente em todos os lugares. Isso são atributos de Deus. E a gente vai falar do Deus de Israel, como eu falei, o Deus da palavra. E antes de eu contar esse episódio, eu quero ler com vocês uma parte do Salmo 139, os versos de 1 a 10, porque Salmo não é versículo, é verso. Que o título aqui na minha palavra, na minha Bíblia diz, Deus onisciente e onipotente. E ele fala o seguinte, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Esse Deus aqui é que nós vamos falar. Nós vamos falar desse Deus. O Deus que não só pode todas as coisas, como não só sabe de todas as coisas, como não só está em todos os lugares, mas um Deus que não mede esforços para estar aonde você está. Quando ele fala no mais profundo abismo, no lugar pior, se você acreditar, ele vai estar contigo. E eu vou contar para vocês, por isso que é o primeiro episódio, e vou mostrar que isso é real. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer em março de 2017. Março de 2017, meu marido tinha conseguido um trabalho, tá? Antes de todas as coisas, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque talvez tenha alguém, eu esqueci, né? Porque a gente pensa que todo mundo que está vendo já viu a primeira live. Então, assim, na primeira live, tá aí gravada no Instagram, tem tudo explicado. Explicado por que o nome é Guiados pelo Espírito, explicado quem somos nós, explicado por que nós estamos aqui, tem tudo lá explicado, né? Que tudo tem a ver com esse livro aqui, né? Eu já falei da outra vez, né? Eu escrevi esse livro, conta a minha história, conta a história também do meu marido em alguns momentos, conta como que a gente conheceu esse Deus que eu estou falando com vocês, porque a gente conhecia um outro Deus, e eu vou contar para vocês, nesse livro conta como nós conhecemos esse Deus, aliás, a Trindade, né? A Trindade, Deus, Pai e Filho, que é a Trindade que é onde tem o olho que tudo vê. E tem tudo lá explicadinho, né? E aí vocês vão entender. E nesse livro vai explicar também, né? Tudo que a gente passou, as nossas dificuldades, que em março de 2017, meu marido conseguiu um trabalho. Esse trabalho, ele já estava desempregado há muito tempo. A gente tinha passado por muitos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, muitas coisas que não tem como eu contar agora para vocês. Vocês teriam que ler esse livro para vocês entenderem como Deus fez, o que Ele fez. E aí depois, em março, ele tinha conseguido um trabalho, né? Através de um amigo nosso, né? A gente tinha ido na igreja e o que os crentes falam de Jesus-cidência. É a coincidência que é
debaixo da direção de Jesus, né, do Espírito Santo. E a gente chegou lá e uma pessoa tinha pedido para ele, pô, você não conhece alguém que desenvolve sistema e tal? Aí ele falou, pô, eu conheço. E aí a gente estava lá no culto e a pessoa que pediu também estava no culto e ele acabou apresentando o meu marido a essa pessoa. Enfim, ele conseguiu um trabalho depois de muito tempo, né, parado. E isso foi em março, quando meu marido recebeu o seu primeiro, né, valor, o seu salário, que não era bem salário, ele era pessoa jurídica, não era emprego de carteira assinada, mas glória a Deus por isso, porque foi muito bom para ele, né, como pessoa, como realização, né, mudar aquele quadro que a gente estava vivendo, e foi maravilhoso. E aí ele recebeu o primeiro valor, né, e ele falou assim para mim, Adriana, vou receber meu valor, né, meu salário, né, e eu quero fazer umas compras. E aí eu falei, ele falou, eu falei assim, tá bom. Aí ele falou, vamos no supermercado, nome Atacadão, que aqui, né, agora tem até esse supermercado aqui na minha cidade, eu moro em Rio das Ostras, mas antes esse supermercado não existia, em 2017 ele não existia aqui. É um lugar que vende atacado, então ele era mais barato, né? E aí ele falou, vamos lá fazer umas compras no sábado. Eu falei, amém, tá bom, vamos. E eu tinha entendido, né, que depois de tanto tempo, ele queria ter o prazer de entrar num lugar e pagar as compras, né, que ele estava fazendo, né, que há muito tempo ele não fazia isso. E eu falei, amém, vamos. E aí, quando chegou no sábado de manhã, ele foi trabalhar e eu acordei e fui fazer as coisas em casa, né? E aí, quem é dona de casa sabe, né? Tava aquele sol maravilhoso. Eu falei, eu vou lavar roupa, botar roupa para lavar, aquela coisa toda. Eu morava numa casa, tinha um quintal com lugar para estender a roupa. E aí eu fui para a lavanderia e tal, fazendo as coisas. E aí eu escutei falando assim, você vai fazer uma compra para uma pessoa e você vai comprar de tudo um pouco. E aí essa voz começou, shampoo, sabonete, papel, e começou a falar produtos de higiene. Na hora eu achei bem estranho, eu falei, gente, mas estranho isso, porque toda vez que alguém pede alguma coisa, vamos ajudar fulano, né, a pessoa está precisando. A gente sempre pensa na comida, né, a gente pensa do arroz, feijão, açúcar, aquelas coisas todas, né, as comidas, o básico, né. Mas às vezes as pessoas estão precisando tanto que estão precisando além disso, né, não só do alimento, como de coisas para dignidade. E aí eu escutei e falei, bom, e eu pensei, não posso esquecer isso, eu tenho que comprar. Porque claro que eu sabia que era o Espírito Santo. Março de 2017, menos de 2 anos que a gente se converteu, nós nos convertemos em abril de 2015. Então tinha menos de 2 anos. Mas assim, as experiências que eu tinha tido, eu tinha entendido que era a voz do Espírito Santo. Eu falei, bom, eu vou ter que comprar. E aí o meu marido chegou e eu falei assim, amor, o Espírito Santo falou que a gente tem que fazer uma compra. E aí repetiu, de tudo um pouco. E falei, mas tem que comprar shampoo, não deixe eu esquecer. Falei pra ele, não deixe eu esquecer. Aí ele falou, tá bom. Aí almoçamos, arrumei a cozinha e começou um temporal. Mas um temporal daqueles que chove muito, 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 muito. E esse supermercado era bem longe da minha casa, porque a cidade vizinha é uns 35 quilômetros para você chegar na divisa da cidade. E esse supermercado é pro final da cidade, né, a vizinha. Então é bem longe. E chovia muito. Aí eu falei assim para ele, vamos esperar um pouco, porque tá chovendo muito. E não dá para sair assim. Aí ele falou, tá bom, a gente sentou no sofá, ficou esperando. E aí começou a diminuir a chuva, eu falei, bom, dá para ir. E
aquilo estava dentro de mim. Falei, gente, eu tenho que ir, porque se o Espírito Santo falou para fazer a compra, porque tem alguém que vai precisar, e eu não sei como. Eu não sabia como que essa compra ia chegar para quem, nem como, nem aonde, nem que tempo. Eu não sabia nada disso, mas eu sabia que tinha que fazer a compra. Beleza, pegamos o carro e fomos para a cidade vizinha, né? Para a cidade de Macaé, que na verdade é a cidade vizinha, e fomos para o supermercado. Só que a gente tinha um compromisso de noite. A gente tinha um compromisso marcado com alguns amigos, e esse compromisso estava marcado 19 horas. E a gente saiu de casa, já era quase 4 horas da tarde, se não era mais um pouco. Então, para ir, voltar, arrumar as coisas, se arrumar para sair, era corrido. Mas como eu sentia que tinha que ir, falei, não, tem que ir e não tem como fugir. Vamos porque alguém está precisando. Assim fomos, pegamos o carro e fomos. Cheguei no supermercado, né? Correndo, né? Porque eu sabia que o tempo estava apertado e eu já sou meia 220, ligada no 220, sou agitada. Cheguei no supermercado, peguei o carrinho e fui passando nos corredores, né? Naquela coisa toda. E esses supermercados de atacado são grandes, né? Os corredores grandes. Entrava num corredor, saía, passava no outro, aquela coisa toda. Aí acabou tudo, fui pro caixa, né? E aí, só um minuto, gente. Vai com Deus, filho. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E aí, fui pro caixa. Na hora de passar as compras no caixa, passei tudo, né? E esse supermercado atacado não tem muita sacola. A gente bota as coisas meio nas caixas de papelão, aquela coisa toda. Fui pro carro. E aí o meu marido abriu a mala e começou a botar as coisas, e a gente botando as coisas, aquela coisa toda. E aí é que começa o sobrenatural. Bom, o sobrenatural já começou lá na lavanderia, mas aí é que vocês vão entender. Chegou perto de mim uma jovem senhora. Eu acho que ela não era mais velha do que eu. Ela talvez fosse até mais nova do que eu. E aí ela chegou perto de mim e falou assim, posso falar com você? Aí eu falei assim, pode falar comigo, sim, claro. Aí ela abriu as mãos assim, na minha frente, mostrou umas moedas e falou assim, você pode me ajudar a comprar? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela queria comprar uma caixa de hambúrguer. E ela falou assim, você pode me ajudar a comprar, né, a caixa de hambúrguer e tal? Aí eu olhei para ela, antes de eu responder, né, ela falou assim, você é cristã? Aí eu falei assim, sou. Aí ela falou assim, então, eu estou vivendo pela fé. Aí eu falei assim, realmente tem momentos que a gente só vive pela fé. E aí ela falou assim pra mim, eu tô sem nada em casa. Aí na hora, né, eu peguei a minha bolsa, peguei a minha carteira, peguei o dinheiro todo que estava na minha carteira, sei lá, devia ter, acredito eu, sei lá, uns R$30 na época, né? Nós estamos falando de 2017. Porque hoje não ia ter nada, porque a gente agora usa cartão o tempo inteiro e raramente a gente tem dinheiro. Esquece até de pegar no banco o dinheiro. Mas, glória a Deus que tinha esse dinheiro. E aí eu peguei, botei na mão dela, né? E ela foi, olhou pra mim, e ela ficou parada olhando pra mim, eu olhando pra ela. E eu senti que ela queria chegar perto de mim, sabe? E ficou sabe aquele clima que você não sabe o que você vai fazer? O que a pessoa vai fazer, o que você vai fazer? E aí eu falei, gente, ela tá precisando, ela quer me agradecer, mas ela não tem coragem. Porque nessa época a gente não tinha pandemia. E a gente se abraçava. E naquele dia, a primeira coisa que eu aprendi é o poder de um abraço. Hoje em dia a gente, né, ficou tanto tempo sem se abraçar e eu acho que a gente entendeu isso, né? Quanto é bom
a gente dá um abraço numa pessoa principalmente quando ela está precisando. E aí eu fui e dei um abraço nela. Quando eu dei um abraço nela, ela estava, né, com um cheiro muito forte e um cheiro muito ruim, né? Mas eu abracei ela e eu falei para ela assim: tenha fé, o Senhor vai honrar a sua fé. Eu creio que o Senhor vai honrar a sua fé, que Ele vai entrar com providência na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E aí ela foi, agradeceu e ela virou e foi embora. E atrás dela tinha uma menina que devia ter uns 13 ou 14 anos. E aí agora eu quero fazer um adendo, um parênteses, que outro dia eu vi uma reportagem falando de um projeto que o nome é Pobreza Menstrual. E eu achei muito interessante, eu nunca tinha escutado falar, que é quando as pessoas recolhem, né, absorvente para doar para as pessoas carentes. Porque essa menina com 13, 14 anos, provavelmente ela já era uma moça. E ela, em alguns momentos, ela também não devia ter. Se elas não tinham nada, elas não deviam também ter absorvente. E às vezes a gente ignora um pouco isso, sabe por quê? Porque não é a nossa realidade. Não é nossa realidade, às vezes, olhar para uma pessoa e imaginar que ela não tem dinheiro para comprar um sabonete, que ela não tem dinheiro para comprar um shampoo, que ela não tem dinheiro para comprar o absorvente. A gente acha que isso não existe, mas isso existe. E eu achei esse projeto muito bonito e muito importante. Até lembrei dessa menina quando eu vi essa reportagem. E aí ela virou as costas e saiu. E eu acabei de colocar as coisas dentro do carro e a gente veio embora, sabe? E quando eu cheguei na divisa das duas cidades, né, bem na divisa, né, que tem até tipo um outdoorzinho, né, falando, né, bem-vindo, né, volte sempre, bem-vindo para uma e volte sempre para outra. E aí eu lembrei do que o Espírito Santo tinha falado. Gente, quando eu lembrei do que o Espírito Santo tinha falado, aquilo... eu vou dizer para vocês que eu senti uma dor tão grande no meu coração, eu senti uma coisa tão ruim. A única coisa que eu falava no carro era: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Porque eu fiquei imaginando aquela senhora chegando perto de mim e me pedindo ajuda. E eu falando para ela assim: já está aqui as suas compras, porque o Senhor mandou te entregar. Porque é óbvio que aquelas compras que o Senhor mandou seria para ela, isso é claro. Sabe por que é claro? Porque Ele ainda falou para mim: compra papel, shampoo. E ela disse para mim que não tinha nada. E do jeito que ela estava, ela provavelmente realmente não estava nem tomando banho, se é que ela tinha água. Então, na hora que eu lembrei disso, o meu coração parecia que tinham enfiado uma coisa no meu coração. Porque eu fiquei imaginando ela recebendo as compras, recebendo as coisas, e ela glorificando o Senhor, sabe? Porque o Senhor tinha dado provisão para ela. E o que eu tô falando aqui não é bonito, não. Eu não tô fazendo live para aparecer, eu não tô fazendo live para dizer que eu sou boa, eu não tô fazendo live para dizer que eu sou perfeita. Eu tô fazendo live para glorificar o Senhor. Mostrar como o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Mostrar como o Senhor é cuidadoso e zeloso. Como o Senhor age em favor de quem espera nele. E o Senhor é tão profundo, vocês vão entender a profundidade quando eu terminar de contar isso aqui. Porque na hora que eu comecei a sentir isso no meu coração,
ia pedir perdão, perdão, perdão. Eu só conseguia falar, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Envia alguém, Senhor, envia alguém, Senhor. Porque eu falei, envia alguém, Senhor. O Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falou assim para mim, eu lembro até hoje, até o tom da voz. Ele falou assim para mim: você estava preocupada com as suas coisas. Você se preocupou com o seu compromisso, mas você esqueceu do que eu te pedi. Você está preocupada para ir a um lugar que nem edifica a sua vida. E por isso você esqueceu o que eu te falei. E ele falou assim: seja um vaso com função dentro do meu reino. Seja um vaso, não seja um vaso decorativo. Aí ele falou: seja uma escarradeira, mas tenha função. E quando ele acabou de falar isso tudo, que eu só fechava o olho e ficava escutando ele falar e pensando: Senhor, o Senhor está certo. E aí ele virou para mim e falou assim: viu? Você conseguiu. E você que está escutando deve estar falando: não estou entendendo nada. Que doideira é essa? O que isso tem a ver? E eu vou te falar. Quando duas coisas. Primeira, um dia eu estava vendo no YouTube um vídeo de um arqueólogo, o nome é Rodrigo Silva, ele é inclusive pastor, se eu não me engano é da igreja presbiteriana, mas eu não lembro, não tenho certeza. Ele estava mostrando várias peças da época de Jesus. E uma das peças era uma escarradeira. Adriana, o que é uma escarradeira? É um pirizinho de barro. Imagina um pires, no meio tem um buraco, o buraco mesmo é vazado, e o pires fica uma borda assim, né, grossa, e é para você o quê? Escarrar, jogar catarro. E aí eu olhei aquela peça, né, e você deve pensar: gente, mas que coisa horrível, né, você ser uma peça que vai para jogar em catarro. Mas é a função dela. Às vezes não adianta você ser um vaso lindo. Sabe aqueles vasos lindos que todo mundo acha maravilhoso, que todo mundo acha que é perfeito, que tem uma vida reta, íntegra, sabe? Que todo mundo vê beleza, mas no final não tem função nenhuma. Não tem nenhuma função no reino. No reino do Senhor, sabe? E ele me quis me dizer que não precisa de glamour, precisa fazer a função a qual nós fomos criados. E Jeremias, tem uma passagem de Jeremias, capítulo 18, que ele fala que Jeremias, o Senhor manda ele ir na casa do oleiro. E o oleiro está fazendo um vaso, e ele quebra, e ele refaz o vaso. E o maravilhoso de andar com o Senhor é porque lá em Gênesis, quando nós fomos criados do barro, Adriana, mas isso é uma história. Pô, tu acredita nisso? Eu acredito no que está na palavra. Se o Senhor está falando que é porque é. Ah, será que é simbólico? Não sei. Mas isso não vem ao caso. Porque o barro, ele é moldável. Quando você pega um barro e você molha e você trabalha, você às vezes quebra. Você já viu um oleiro fazendo barro? É lindo, tem até vídeo na internet. Ele vai moldando, depois ele aperta, ele muda a forma, ele sobe, ele desce, ele alarga. Ele vai fazendo conforme ele acha que vai ser mais adequado, conforme a vontade dele, o plano dele. E ele pode fazer porque ele é o criador daquilo. E o Senhor é o criador das nossas vidas. O Senhor, ele pode transformar. Você pode hoje começar sendo a escarradeira que ninguém dá valor, que todo mundo olha e fala: serve para cuspir catarro. Mas o Senhor depois vai e transforma aquilo em outra função, te dá uma função e te coloca depois em outro lugar,
te entrega outra coisa para fazer e ele vai transformando. O Senhor não trabalha com remendo, ele não trabalha com coisas quebradas. O Senhor faz tudo novo. Tudo com o Senhor é novo. Nada é velho, nada é remendado. Isso é a primeira coisa, sabe? E a segunda coisa que ele falou para mim, viu, você conseguiu? É porque uma vez eu estava sozinha dentro de casa. Sozinha, não tinha mais ninguém. Era um feriado. E eu sentei no sofá e estava passando, era um dia de semana, eu lembro, porque estava passando o jornal, aquele jornal da hora do almoço. E eu estava vendo e estava passando uma reportagem sobre as pessoas que trabalham com as pessoas de rua. E a pessoa, eu olhando aquilo, sabe? Porque eu acho assim, muito lindo esse trabalho. Eu acho muito lindo você dar dignidade às pessoas, você poder transformar a vida de alguém, trazer um pouco de cuidado, de amor, sabe? No meio de uma situação tão difícil às vezes. E aí eu Adriana, estava sentada e eu pensei dentro de mim, sabe? Dentro de mim, sabe aquelas coisas que você pensa que ninguém sabe? Aquelas coisas que passam dentro de você que ninguém conhece. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho condições de dar um abraço numa pessoa dessa. Adriana, porque eu sou meia... Eu tenho coisa de ficar doente. E não é nem por frescura só não, é porque a minha vida, a minha saúde não é uma saúde 100%, né? Então eu sempre tomo alguns cuidados. Eu falei, poxa, vou abraçar uma pessoa dessa, mas como que é? E sei lá, e posso ficar doente, sei lá. Eu só sei o seguinte, que quando ele falou, viu, você conseguiu? Na hora eu lembrei desse dia. Nesse dia que eu falei, Senhor, eu não consigo. E nessa hora eu consegui. Mas eu consegui não foi por mim, porque eu, Adriana, não ia conseguir. Mas é porque o Senhor, Ele te leva a coisas que você nem imagina. Ele te capacita a coisas que você nunca sonhou. E quando eu estou falando do Deus onipresente, onisciente, onipotente, é um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus, hoje na palavra de Deus, diz que o Senhor foi glorificado e está à direita do Pai. Num trono, reinando, sabe? Sobre todo aquele que aceita o seu governo. E esse Deus, é isso que é lindo e maravilhoso, é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Eu comecei falando do olho que tudo vê, eu comecei falando do símbolo que representa um Deus em várias religiões. Mas esse Deus que sabe o que está dentro do seu coração, dentro do meu coração, o Deus que sabe tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você precisa. Você imagina um Deus que diz que está sentado à direita de Deus Pai, o Deus Filho, vir à terra e fazer uma lista de compra para prover a sua vida, a vida de quem está precisando, a vida de... Ele sabia que se ele falasse para mim fazer uma compra, eu não ia comprar material de higiene, porque isso a gente normalmente não compra, a gente compra comida. E ele teve o cuidado, o zelo de falar shampoo, papel, sabonete, porque ele sabia que ela precisava. E esse Deus que eu quero mostrar para vocês é o Deus que sabe o que você precisa, o que eu preciso. Sabe aquilo que às vezes todo mundo está vendo, tudo bem, isso todo mundo vê que ela precisa, mas o que precisa dentro do seu coração, o que você precisa fazer você romper, como eu rompi naquele dia, de chegar lá e dar um abraço naquela moça. Eu rompi, porque aquilo era um bloqueio para mim.
mas o Senhor me capacitou para isso. É esse Deus que eu quero que você conheça. Cada episódio que você passar aqui comigo, você vai conhecer o Deus da palavra. O Deus que tudo que está escrito é real. O Deus que é fiel. É isso que eu quero hoje, nessa noite. Que eu tô aqui hoje numa noite. A gente começou às 20 horas e daqui a pouco a gente já está terminando. E eu quero te mostrar esse Deus, o Deus da palavra. O Deus que é fiel em cada palavra que está aqui. Em cada palavra que está aqui. E você pode estar perguntando: ah, Adriana, mas esse Deus, se ele é tão bom, por que ela está passando por isso? E eu posso te garantir que não era isso que ele queria para a vida dela. Eu posso te garantir isso. Porque o Senhor, ele quer o melhor para nós. Talvez ele precise se revelar como Deus da providência. Você sabe por que muitas vezes nós precisamos passar por algumas coisas? Porque o Deus da palavra, esse Deus aqui, ele tem que se revelar a você como a mim, como Deus que provê, como Deus que cura, como Deus que liberta, como Deus que guarda, como Deus que consola. E só quem sente, né, falta, só quem está em apuros, só quem está doente, só quem está precisando de um livramento, só quem passa por essas coisas é que pode conhecer a revelação desse Deus. Senão você não vai conhecer ele. Você vai achar que ele é mentira. E é por isso que muitas vezes ele faz a gente passar por algumas situações. Ou permite que a gente passe por algumas situações. E é esse Deus que eu queria hoje contar isso para vocês. Porque esse Deus, ele é muito real. Ele é muito real, muito real. Então, por mais que você ache que Deus todos são iguais. Deus não são todos iguais. Deus não são todos iguais, porque só há um que cumpre exatamente o que está na palavra. E o melhor de tudo que ele faz sempre é em volta de todos que estão na situação. Então, por exemplo, ela seria ajudada, ela foi ajudada, foi. Adriana, mas você ajudou ela. Ok, ajudei ela. Mas não era o que Deus queria. Deus queria que eu desse as compras para ela. Eu errei, eu falhei, porque não era isso que ele queria para ela. Ele queria que quando ela chegasse no meu carro, eu chegasse com as coisas e desse na mão dela e falasse: o seu Deus, que é o meu Deus, mandou eu te entregar isso. Era isso que ele queria. E o que eu quero hoje? Eu quero terminar agora dizendo para você que eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu não tenho nem ideia, porque eu não sei nem quem está do outro lado agora escutando isso que eu estou aqui falando, ou quando vai escutar isso que eu estou falando, em que momento isso vai acontecer. Mas o meu Deus sabe. E esse Deus, que é o mesmo Deus, que é o mesmo Deus dessa moça, que é o mesmo Deus meu, que já me deu várias e várias providências. Coisas que no livro você vai entender muito, que não dá para te contar tudo agora. Mas é o mesmo Deus que está à sua disposição. E existe um versículo, que eu não lembro onde está, mas que diz que Deus já preparou, o Senhor já preparou o escape para tudo que você está vivendo. Tem versões que está escrito escape, tem versões que está escrito livramento. Nessa noite eu quero que você saiba que o que você precisa, o Senhor já está providenciando. No nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso, porque eu creio nesse Deus. E ele vai, de alguma maneira, mover céus e terra, porque ele move todas as coisas, para conseguir te ajudar, para conseguir trazer para você o que você precisa. Mas sempre precisa de alguém aqui na terra, disposto a escutar a sua voz. Sabe por que nós que carregamos o Espírito de Deus somos embaixadores de Cristo aqui na terra?
porque Ele nos usa como ferramenta para escutar a sua voz e fazer a vontade dEle. E eu quero te mostrar hoje, nessa noite, isso. Que você pode acreditar, pode crer mesmo que você ache a coisa mais louca do mundo. Como é louco você estar numa lavanderia, receber uma lista de compra para quem você não sabe, para quem você não sabe nem onde está, nem quem é, mas que Deus enviaria para poder ajudar uma pessoa, prover uma pessoa. Eu falei nas compras, mas eu não falei no abraço. E uma vez, muito tempo, eu fiquei olhando para essa moça e pedindo para o Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu não podia ter esquecido. E uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim que confortou o meu coração. E falou: Adriana, você não deu as compras para ela, mas você deu um abraço. E esse abraço ela também precisava. E com certeza esse abraço também mudou a vida dela de alguma forma, porque mostrou o amor de Deus, mostrou o cuidado de Deus para a vida dela. E eu quero te agradecer. A você que tem visto o vídeo, a você que está vendo agora, a você que vai ver em algum momento. Eu quero te pedir que você me ajude a ajudar o Senhor. É louco? Não, não é louco. O Senhor precisa da gente para poder alcançar muitas pessoas que acham que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que o Senhor esqueceu delas. Não esqueceu. Eu posso te garantir, o Senhor não esqueceu. O Senhor conhece o seu deitar, o seu acordar. O Senhor conhece o que está dentro do seu coração. Eu sei disso. Isso é a prova que Ele sabia dentro do meu coração que eu não podia abraçar uma pessoa daquela. Então, compartilhe o vídeo, chama alguém para participar das lives, entendeu? Curte as mídias, Guiados pelo Espírito 2020, tudo junto, Guiados pelo Espírito 2020, o Instagram, a página do Face, o e-mail guiados pelo Espírito 2020@gmail.com. Me ajuda a disseminar isso, a mostrar que Ele é real, a mostrar que as pessoas podem ter esperança, que as pessoas podem depositar fé no Senhor, porque Ele continua trabalhando, Ele continua vivo, Ele continua realizando, fazendo milagres e mais milagres. O Senhor continua o mesmo, Ele é o mesmo. O mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse, é o mesmo Deus de agora, Ele vai ser eternamente. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer dessa forma, com entendimento, com experiências reais, com coisas que não são ficção. É real, aconteceu comigo. E eu não me importo de estar aqui me expondo, eu não me importo de falar que eu errei, eu não me importo de falar que eu podia ter feito diferente, não me importo. Porque o Senhor sabe que eu estou aprendendo, o Senhor sabe que eu estou mudando a cada dia, todos nós estamos. E isso é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é isso, é saber que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então eu quero te pedir isso, que você me ajude divulgando, me ajude curtindo, me ajude vendo, me ajude passando para os amigos, sabe, compartilhando com as pessoas e fazendo com que isso tudo seja propagado, para que outras pessoas possam ter esperança, possam reavivar a sua fé, possam conhecer esse Deus, sabe, o Deus do olho que tudo vê, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, mas o Deus de Israel, tá bom? Então eu quero te agradecer. Quero que o Senhor te abençoe. Quero que o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, que Ele vá ao encontro das suas necessidades, sejam elas quais forem, porque o meu Deus, eu brinco e falo meu Deus, e é o meu Deus porque é a revelação de cada um que Deus dá para cada um, sabe? Que o nosso Deus, por quê? Porque Ele pode ser seu, porque Ele é seu, Ele está à disposição de todos nós.
que Ele possa ir no encontro das suas necessidades, que Ele possa te prover no que você precisa, sabe? Seja uma questão financeira, seja uma questão emocional, seja uma questão espiritual, seja uma questão de relacionamento, seja uma questão do que for, de trabalho, não sei o que é, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor do Salmo 139 sabe. E que Ele vá ao teu encontro, e que Ele se revele fiel, como Ele se revelou a essa moça, como Ele queria se revelar a essa moça, embora eu tenha falhado, né, dessa maneira. Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa te prosperar, que Deus possa te cobrir com o sangue dEle, que o Senhor possa cobrir as nossas casas, que o Senhor possa guardar, Senhor, as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus, porque o Deus que está cuidando de nós, Ele é um Deus fiel, o meu Deus é fiel. Meu marido antes de ontem nem respirar ele respirava, ele não estava nem respirando, mas o meu Senhor falou para mim, vai ao médico, senão ele vai para o hospital. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu conheço, e é esse Deus que eu quero que você também conheça. Se você ainda não conhece, você vai conhecer no nome de Jesus. Muito obrigada, uma boa noite para você, uma boa noite de sono, um domingo maravilhoso, que você possa experimentar da boa mão do Senhor sobre a sua vida, tá? Até a próxima, o próximo episódio, eu acho que vai ser 9 de maio, estou quase com certeza de ser 9 de maio, por que eu estou falando eu acho? Porque eu estou trabalhando de sobreaviso, e eu preciso coordenar ainda a minha escala do mês de maio, mas em nome de Jesus eu gostaria que fosse dia 9 de maio, é uma data muito importante para mim e vocês vão saber também, e nós vamos contar uma outra experiência. Nós temos experiências muito doidas, né? De várias questões, né? De livramento, de cura, de provisão, de revelação no mundo espiritual, muitas coisas. E o Senhor vai te permitir conhecer um pouquinho mais, em nome de Jesus, disso tudo que a gente tem para te contar, tá bom? Beijo no coração, gente. Muito obrigada. Fica na paz do Senhor.